Você já se perguntou o que leva um ser humano a abandonar tudo? A riqueza, o conforto, os amigos, o convívio humano, tudo deixado para trás em busca de algo invisível, misterioso e eterno. O que faz um homem trocar o ouro pelo silêncio, a cidade pelo deserto e os prazeres da vida por noites solitárias de oração e lágrimas? Em meio à areia escaldante e ao vento cortante do Egito, um homem escolheu viver apenas para Deus. Sozinho, cercado por feras, tentações e visões demoníacas, ele transformou o deserto em um altar. A solidão se tornou sua escola e o silêncio, sua pregação. Sua vida mudou o rumo do cristianismo primitivo e inspirou incontáveis monges, eremitas e buscadores de Deus ao longo dos séculos. O nome desse homem é Santo Antão, conhecido como Antão do Deserto, o pai de todos os monges. Santo Antão nasceu por volta do ano 251, na pequena aldeia de Coma, situada no Egito, às margens do rio Nilo. Seu nascimento ocorreu em um tempo turbulento. O Império Romano ainda dominava o mundo conhecido e o cristianismo, embora em expansão, era perseguido. A fé cristã vivia nas sombras, sustentada pelo sangue dos mártires e pela coragem de comunidades que se reuniam secretamente para celebrar a Eucaristia. Antão veio ao mundo em uma família cristã abastada. Seus pais eram proprietários de terras e educaram o filho nos valores da fé e da caridade. Desde pequeno, Antão demonstrava um temperamento introspectivo, sereno e contemplativo. Enquanto outros jovens se divertiam nas ruas ou sonhavam com poder e fortuna, ele preferia o recolhimento. Gostava de observar o pôr do sol sobre o deserto e, em seu coração, sentia um chamado que não sabia explicar. Aos 18 anos, a vida de Antão mudou para sempre. Seus pais faleceram, deixando-lhe uma grande herança. A perda o mergulhou em profunda solidão, mas também o colocou diante de uma escolha. Um dia, ao entrar em uma igreja, ouviu o evangelho ser proclamado. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mateus 19:21. Essas palavras atingiram Antão como uma flecha no coração. Ele não viu nelas uma metáfora, mas um chamado direto de Deus. Sem hesitar, vendeu suas propriedades, distribuiu tudo aos pobres e confiou sua irmã a um grupo de virgens consagradas. A partir desse momento, começou a caminhada que transformaria sua alma e o cristianismo. A decisão de Antão não foi um impulso momentâneo, mas uma resposta profunda ao convite divino. Movido por um desejo ardente de pureza e união com Deus, ele começou a viver como eremita. Primeiro, instalou-se nas proximidades de sua aldeia, buscando imitar a vida dos primeiros cristãos. Em silêncio e oração, trabalhava com as mãos e ajudava os pobres com o pouco que possuía. Com o tempo, o desejo de isolamento aumentou. Antão ouviu falar de anacoretas, homens que viviam nas montanhas, consagrados à oração e à penitência. Inspirado por eles, decidiu penetrar cada vez mais fundo no deserto. Carregando apenas o necessário, atravessou as planícies áridas até encontrar uma antiga fortaleza abandonada. Ali, estabeleceu sua morada definitiva. No deserto, o silêncio se tornou absoluto. As noites eram frias e cheias de mistério. Os dias, abrasadores. Mas, naquele lugar de morte, Antão descobriu a vida verdadeira. Seu alimento era simples, sua oração constante. Passava dias e noites em contemplação, lutando contra as tentações que o assaltavam com fúria. Visões, vozes, ilusões e medos. O deserto, palco de suas lutas interiores, tornou-se também o espaço onde Deus o moldava. A fama de sua santidade começou a se espalhar. Peregrinos e curiosos vinham de longe para vê-lo, buscando conselhos, bênçãos e palavras de sabedoria. Antão, que fugira dos homens para viver só, tornou-se um guia espiritual para multidões.
Santo Antão nunca fundou uma ordem religiosa formal, mas seu modo de vida inspirou o nascimento do monaquismo cristão. Ele não apenas viveu no deserto, ele o transformou em um mosteiro invisível. Outros homens, tocados por seu exemplo, começaram a imitá-lo, estabelecendo pequenas comunidades de oração e trabalho. Assim, nasceu o modelo de vida monástica que mais tarde seria aperfeiçoado por São Pacômio, São Basílio e São Bento. Apesar de viver no isolamento, Antão não se afastou do mundo por completo. Em momentos de perseguição aos cristãos, especialmente sob o imperador Maximiano, ele desceu das montanhas para apoiar os fiéis. Visitava os prisioneiros, confortava os torturados, encorajava os que estavam prestes a morrer por Cristo. Era um homem de paz, mas sua presença era como uma espada de luz em tempos de trevas. Um dos episódios mais famosos de sua vida foi sua luta espiritual contra o demônio. As tentações de Santo Antão, retratadas em incontáveis obras de arte, simbolizam não apenas a batalha entre o bem e o mal, mas o conflito interior que todo ser humano enfrenta. Antão era atacado por visões aterradoras, monstros, feras, ruídos ensurdecedores. Mas sua fé nunca vacilou. Quando perguntavam como resistia, ele respondia: "Onde há fé, o diabo é fraco. O sinal da cruz e o nome de Cristo são suficientes para fazê-lo fugir." Entre suas curiosidades, conta-se que ele viveu mais de 100 anos, um feito notável para o século III. Apesar da idade avançada, mantinha vigor físico e lucidez. Nunca aprendeu a ler, mas sua sabedoria espiritual superava a de muitos estudiosos. Disse que Santo Atanásio, um dos grandes doutores da Igreja, visitou Antão e escreveu sua biografia, tornando-o conhecido em todo o mundo cristão. A vida de Santo Antão foi marcada por provações constantes. Ele não lutou contra inimigos humanos, mas contra as forças invisíveis do mal. O deserto, com seu silêncio e aridez, se tornava um espelho da alma. Ali, as tentações se intensificavam. O demônio o tentava com lembranças do passado, com desejos, com o medo da solidão e até com ilusões de glória espiritual. Antão, porém, aprendeu a discernir o que vinha de Deus e o que era engano. Sua principal arma era a humildade. Ele dizia que o demônio é vencido quando o homem se reconhece pequeno diante de Deus. Suas penitências eram severas, mas nunca sem propósito. Jejuava longos períodos, dormia pouco e mantinha o coração sempre em oração. Entre suas virtudes mais admiradas estavam a paciência, a sabedoria e a caridade. Mesmo isolado, acolhia todos que vinham até ele. Ensinava que a vida espiritual não se resume a fugir do mundo, mas a transformar o coração. Sua frase mais conhecida resume seu ideal: "Há monges no deserto que vivem como se estivessem no meio do mundo, e há homens no mundo que vivem como se estivessem no deserto. O que importa é o coração." O segredo de sua força estava em sua profunda união com Deus. Ele não se alimentava apenas de pão, mas da palavra. O deserto não o destruiu, purificou-o. De um homem comum, nasceu um santo que inspiraria séculos de espiritualidade. Santo Antão viveu até aproximadamente o ano 356, chegando a uma idade superior a 100 anos. Sentindo que sua hora se aproximava, chamou 2 de seus discípulos, Macário e Amatas, e deixou instruções simples, que não revelassem o local de seu túmulo e que partilhassem entre os pobres seus poucos pertences, um manto, um bastão e uma túnica tecida por ele mesmo. Retirou-se então para uma caverna ainda mais distante, nas montanhas próximas ao Mar Vermelho. Lá, passou seus últimos dias em oração e contemplação. Dizem que, até o fim, sua presença irradiava paz. Quando perguntado se temia a morte, respondeu serenamente: "Não temo, pois ela é apenas a passagem para o encontro com aquele a quem servi toda a minha vida." Partiu em silêncio, como viveu. Seu corpo foi enterrado secretamente conforme seu desejo.
Séculos mais tarde, suas relíquias foram levadas a Alexandria, depois a Constantinopla e finalmente para a França, onde deu origem à devoção europeia a Santo Antão. Após sua morte, o nome de Santo Antão se espalhou por todo o Oriente e Ocidente. Foi venerado como o pai do monaquismo cristão, o modelo de todos os que buscam Deus na solidão e na oração. Sua biografia, escrita por Santo Atanásio, tornou-se uma das obras mais influentes da literatura cristã, inspirando conversões e vocações. Durante a Idade Média, sua devoção cresceu enormemente. Na França, surgiu a Ordem dos Hospitalários de Santo Antão, também conhecidos como antoninos, que se dedicavam a cuidar dos doentes, especialmente os que sofriam de ergotismo, uma doença conhecida como fogo de Santo Antão. O santo passou a ser invocado como protetor dos enfermos e dos animais, e sua imagem, com o bastão em forma de tau e um porquinho aos pés, tornou-se símbolo popular de fé e proteção. Até hoje, Santo Antão é lembrado com ternura nas comunidades rurais, especialmente no dia 17 de janeiro, sua festa litúrgica. Em muitas regiões, os animais são abençoados em sua memória e o povo simples o chama de Santo Antão Abade. Sua figura atravessou fronteiras, transformando-se em ícone universal da luta espiritual e da busca por pureza interior. Em um mundo cheio de barulho, pressa e distrações, Santo Antão nos ensina o valor do silêncio. Ele mostra que o verdadeiro encontro com Deus não acontece nas multidões, mas no deserto do coração. Sua vida é um convite para todos os que sentem o vazio da alma e buscam sentido além das aparências. Antão nos lembra que a solidão pode ser uma bênção quando se transforma em espaço de oração, que as tentações, por mais fortes que sejam, podem se tornar degraus para a santidade, e que a fé, mesmo nas provações, é a força que sustenta o espírito humano. Sua história é, na verdade, a história de cada um de nós. Todos temos um deserto interior, um lugar onde enfrentamos nossos medos, dúvidas e desejos. Mas também é ali que Deus fala mais claramente. Em tempos de excesso, Santo Antão nos ensina o valor do essencial. Em tempos de ansiedade, ele nos lembra da paz que vem da entrega. Em tempos de superficialidade, ele aponta para o mistério profundo de um Deus que habita o silêncio. Santo Antão é mais do que uma figura distante do passado. Ele é o espelho da alma humana que busca Deus entre as tempestades da vida. Seu exemplo prova que é possível viver com simplicidade, com fé e com amor, mesmo em meio ao caos do mundo. Ele não pregou com palavras, mas com o testemunho silencioso de uma vida entregue. Hoje, o chamado que ecoou em seu coração, vai, vende tudo e segue-me, continua a ressoar no coração de quem busca sentido. O deserto que ele habitou simboliza as travessias espirituais que todos enfrentamos. Que seu exemplo desperte em nós o desejo de uma fé mais profunda, de uma vida mais livre e de um amor mais puro. E quando o barulho do mundo nos confundir, que possamos lembrar de Santo Antão, o homem que encontrou Deus no silêncio do deserto e de lá acendeu uma luz que nunca se apagou. Se a história de Santo Antão tocou o seu coração, curta este vídeo, deixe seu comentário, compartilhe com quem precisa de inspiração e não esqueça de se inscrever para mais histórias de santos.